parte de sistema. Quando a gente quer achar a solução do sistema e tudo mais, de praxe, o que a gente faz? A gente coloca uma matriz, escalona e aí interpreta o que chegou no final. Tá? A ideia é interpretar onde a gente chegou. Então, como é que ficaria a matriz desse sistema aí? A gente sempre vai pegar, né, vai transformar cada equação em uma linha com os coeficientes que aparecem. Né? Então, 1, 1, 2, e o resultado aí foi 1. Aí o próximo, 2x, 3y, menos z, dando 1. E o outro, 1 de x, a de y, 1 de z, dando b. Tá. E a gente vai escalonando, e no final vai achar alguma coisinha. E isso aí. A balona matriz vai achar alguma coisinha. Foi. A Edmilson deveria ter falado mais devagar, tá vendo? Eu não. Edmilson. É brincadeira. Alguma coisinha no final que me diga a solução pelo que ele quer. Ele quer saber a solução para que esses planos se interceptem em mais de um ponto. Vocês diriam que isso quer dizer solução única, infinitas ou nenhuma? Possível e determinada. Solução única, no caso, todas vão de solução única. Primeiro, né, pensando assim, visualmente falando, não tem como três planos diferentes chegar só em um ponto, né? Até porque o plano é finito. Então, e é mais de um ponto. Isso, não é só um ponto, é mais de um ponto. E a interseção de vários planos, né? Isso seria o quê? Basicamente, ou a gente pode ter uma reta, ó, a interseção do plano, ou ainda pode ter o quê? O próprio plano, né? Vai que eles se encontrariam. Né? E aí, qual seria a diferença? Os dois seriam infinitos pontos. Seria mais de um ponto, né? Infinitos pontos. Seria mais de um ponto também e tal. Qual seria a diferença de dar só uma reta ou de dar um plano? Para definir cada um, a gente precisaria de quantos vetores? Ali, para eu definir uma reta, eu preciso de um vetor ali, um vetor ali. Não três, né? Para definir plano, a gente precisa de dois ali. Né? A gente, com dois vetores e um ponto, define um plano. Isso vem lá de. Então, é só para dizer qual é a diferença desses dois aqui. Tipo, aqui é mais de um ponto, mas é só uma reta. Só preciso de uma variável livre para definir uma reta. Aqui é um plano. Eu preciso de duas variáveis livres para definir uma reta. Tá? E aí, se for um caso ou outro, a gente vê quando racionalizar ou quando escalonar. Tá? Mas só para dizer para vocês, pode ser tipo muito evidente, encontre a letra para que tenha solução única, ou no caso possível e determinada e tal. Ou pode vir um pouquinho assim implícito. Então, implícito seria a gente pensar, geometricamente falando, a ideia é sempre tu fixar um, zerar a coluna dele, e aí esse um, isso, ele vai descendo. Na medida que tu descer a linha, ele vai mais para a direita. Não sei se a direita de vocês vai ser aqui ou aqui, mas ele vai mais para a direita. Vai falar. Então, aqui eu já fixei um, posso usar ele para zerar tudo que está embaixo. E aí, sempre, assim, para você deixarem mais mecânico e tal, o que eu fixar, eu uso exatamente ele para zerar os outros de baixo. Para não terminar ficando. Vai que tem muitas linhas para fazer. Enfim. Então, bora lá. Para zerar esse 2 aqui da linha 2, a gente teria que somar com mais quanto? Então, aqui, a L2 é ela mesma, menos 2 ali. E a L3 é ela mesma, menos ali. E aí eu penso qual o processo, a equação que eu vou fazer, né? A operação que eu vou fazer. Por conta da coluna, mas a gente aplica em toda a linha. Tá? Então, bora lá para a nova matriz, né? E aí, a primeira linha a gente não mexeu. A segunda, 2 menos 2.
E aí 3 menos 2, menos 1, menos 2, menos 2, não? Menos 1, menos 4, e 1, menos 2, foi. Na terceira, gente, fez terceira menos a primeira. Então, 1 menos 1, 0. A menos 1, vou deixar isso aqui. 1 menos, eita, 1 menos 2, menos 1. E B, menos 1. Pronto. Continuando, né? Fixei, zerei para baixo. Vou descer a linha, né? Fixar o próximo. E a ideia é zerar a coluna dele. Aqui já está fixado um. Vou zerar a coluna. Aí aquilo, dependendo de como estás fazendo, dependendo de como é a questão, tu pode poupar tempo não tendo que fazer para cima. Aí tem que entender como é a questão. Essa questão aqui, ela só quer saber em relação a A e B. Né? Ela não quer me mostrar o negócio todo na forma escada, reduzida, bonitinho e tal. Só quer saber em relação a A e B. Então, tu pode só sempre vir descendo e não se importar em si em ficar zerando para cima. Tá? Em sempre aplicar para cima as coisas. Se for uma questão que não tinha letra, ele queria realmente chegar na reduzida, aí tu zera, né? Fazendo para baixo, fazendo para cima. Mas se for uma que tem letras, aí tu pode só para poupar tempo, né? Até porque em álgebra tempo conta muito na prova. Ó, então, o que a gente pode fazer? Fixei um, vou zerar. O que a gente faz para conseguir zerar esse A menos 1? Eu teria que somar com quanto? Ou você acha que aqui a gente já teria parado? Ou eu posso, sei lá, dividir por A menos 1? Então, eu nunca posso fixar no meio do meu processo. Eu só posso ir analisar quando for o momento de, tipo, eu preciso fixar um aqui, só que aí é a letra. Isso, isso. Só que aí é a letra. Aí eu vou e analiso. A gente vai fazer isso. Tá, então, como ainda tem um ali, o que, é que eu vou precisar fazer? Imagina que isso aqui nem um número. Ah, se aqui fosse o número 5, o que, é que eu ia fazer para zerar esse 5? Ia pegar a linha e fazer menos 5 lá de cima, né? Então, eu vou pegar ela e fazer menos esse número aí, que eu não sei quem é, mas que tá bem livre, lá de cima, tá? Por enquanto, eu não posso fixar nada sobre ele, porque ainda não era o momento de analisar ele. Então, vamos lá. E aí, de baixo, zerou. A menos 1, né? E aí ficou A menos 1. E aí, menos isso vezes 1, né? Então, menos A mais 1. Zerou. E aí, aqui ficou esse. Muitas coisas, né? Então, esse. E aí, menos A menos 1 vezes menos 5. Então, menos 1. E aí, pode ser mais 5. Mais 5, menos 5. Acho que foi. Se alguém der algum probleminha aí, me avisa. E aí, deu 5A menos 6. E o outro, né? Ficou isso menos um disso, né? Então, ficou o B menos um que já tinha. E aí, menos esse A menos um vezes menos um. Menos com menos mais, né? Então, dá para dar um negócio aqui, esse fazer de 5, cada mudança. Então, B menos um menos com menos mais, então, mais A. Menos, menos daqui, menos de lá. Pronto, e aí ficou B mais A menos 2. Aí é aqui que entra realmente aquele momento de tipo, eu realmente preciso agora, precisava
que o lugar onde tem letra fosse 1, né? A ideia de quando está escalonando. Antes eu não precisava, antes eu já tinha esse 1, né? Então aqui eu já tinha fixado, zerei, fixei, zerei. No momento que, quando eu for fixar, tá aparecendo letrinha aí que não é a minha variável x, y, z, no caso, né? É aqui que eu vou analisar. Então, essa terceira linha, ela me daria o valor de qual das variáveis, de x, de y ou de z. De z, né? Lembre sempre que cada linha indicaria qual é a variável. Isso. Ou, se não quiser lembrar, é só sair fazendo 0 vezes x mais 0 vezes y mais esse negócio de z. Vai ficar só z. Então, nesse momento, né, quando a minha análise fica para cá, isso aqui é a mesma coisa que a gente teve. 5a menos 6 vezes z, dando b mais a menos 2. Aí aqui que eu analiso que condições eu teria para cada lado para cair no tipo de solução que ele quer. Tá? Então, sempre que aparecer alguma questão assim para analisar a solução com letras, a gente falando normal, tenta sempre deixar as letras em uma última linha, né? Tenta não sair mesclando elas em várias linhas, senão a análise vai ficar muito grande. E aí, quando chegar nesse momento, poxa, agora eu queria fixar, tem letra lá, aí é onde a gente vai analisar. Aí, agora, nesse momento, que a gente analisa as condições para cada lado. Então, que condições são essas? Ser diferente é igual a zero, dependendo do tipo de solução. E aí, para esse caso daqui, como a gente quer que seja em mais de um ponto, né, que tenha infinitas, então eu quero que fique com variável livre. Para que esse z fique livre, tem que ficar com a cara, teria que ter ficado com a cara, estilo 0 vezes z, igual a zero. Né? Se ficar assim, esse z está livre. Então a gente faz isso, a gente zera cada lado, e aí eu vou achar condições para o A e B que realmente satisfaz essa parte, de acordo com o tipo de solução que ele pediu no enunciado. Tá? Eu não posso sair tentando substituir desde o começo. Vamos lá, vai. Se você já para lá, fica mais 6. Então, A é 6 quintas. E aí, o B mais A menos 2 é 0. Então, 5 vezes 2, 10. 6 menos 10, menos 4. Então, vai para lá, 4 quintos. Tá bem. Vou botar na outra página, tá? Essa parte teórica. Pronto. Achamos o A e B para esse caso que ele quer. Se ele quiser, inclusive, vamos terminar a análise. Olha só que momento. Nesse caso, com essa matriz que a gente chegou e tal, esses planos estão se encontrando em uma reta ou em um plano? Olha que eu só consegui encontrar uma letra livre, uma variável livre. Né? Só tem uma linha zerada. Então, só tem uma variável livre. Uma variável livre define uma reta ou define um plano? Define uma reta. Isso. Só tem como definir uma reta. Então, para esse caso, inclusive, eu poderia dizer, tipo, os planos conseguem se encontrar em um plano, e aí eu diria que não, né? É falso. Enfim. E sim, em relação a isso daqui, né? Então, a ideia é sempre a gente sair escalonando, tentar trazer letras tudo para o final. E aí, no final, quando for alguma cara desse jeito, tipo letrinha, a variável que seria da linha, letrinha, a gente vai ter condições para cada lado. Então, as condições, né? Olhando, vai ficar alguma coisa aqui, a variável daquela linha, alguma coisa. E aí tem as três condições, né? Para ser solução única, infinitas e nenhuma. Então, quando o meu A, quando o lado de cá, for diferente de zero, é que tipo de solução? Não tem. Ou tem é determinado. Ó, quando A for diferente de zero, independente de que for o valor de B, a gente consegue fazer, né? Fica A vezes Z igual a alguma coisa,
E eu posso passar esse A dividindo. Então, o valor de Z ele fica fixo. Fica exatamente aquele valor fixo. Alguma coisinha aí dividido pelo A. Né? Se o A não for zero, eu posso passar dividindo. Então, esse é o caso de solução única. Tá? Ou possível e determinado. Né? Um sistema possível e determinado. Tudo bem? E aí, no caso de baixo, quando os dois lados forem zero, que foi o que a gente acabou de fazer, né? Querendo ou não. Quando os dois lados forem zero, aí ficaria zero vezes z igual a zero. Então, z está livre para ser qualquer valor aqui. Se ele está livre, ele é uma variável livre, a gente tem infinitas soluções. Então, sistema possível e indeterminado. E aí, no outro, né, no último, ficou zero do lado de cá, dando um número que não é zero. E é isso que nunca vai ser possível, né? Por mais que... Tudo bem, então a teoria em si, que tipo de solução, como tu analisa quando tu chega aqui, vai ficar assim. Isso depende da questão, tá? Se a questão for uma análise pensando mais em letra que tá pelo meio, tu não precisa realmente deixar na reduzida. A ideia é só fazer a escadinha bonitinho. Agora, se for uma questão que vem só números e quer que tu mostre a solução, tipo, só o foco da questão vai ser o escalonamento. Então, você tem que deixar toda um zero para cima. Então, depende do enunciado.